Bom, para esquentar um pouquinho essa parte do debate, gostaria de iniciar, primeiro, dando uma informação, né, que os produtos florestais não madeireiros, eles representam no Brasil, o número que você mostrou, Eduardo, foi 18%, no Brasil, 16% do extrativismo, 3,5%, incluindo aí a silvicultura das espécies plantadas, e a participação dos não madeireiros aqui na nossa economia do setor florestal brasileiro. A sua palestra me fez lembrar um artigo, foi numa revista semanal brasileira, do Sobral. Sobral colocou que a biodiversidade da floresta tropical da América Latina, né, do Brasil, Amazônia, tem toda essa importância mundial, em função, aí, inclusive, do acordo, né, da biodiversidade, da convenção. Mas ele fazia uma pergunta: quem paga por essa biodiversidade? Né? Então, hoje, a gente vê países como a Costa Rica, o México, que implantaram programas nacionais de pagamento por serviços ambientais, e no Brasil circula uma lei, um projeto de lei no Congresso Nacional para implantar um grande programa de PSA público no Brasil. E eu fico aqui comigo pensando o seguinte: num país que a questão da crise econômica, né, os países vivendo essas dificuldades econômicas, né, como será que eles podem, não é, acatar, estabelecer, implantar, né, oficialmente uma política pública de PSA? Qual é a visão pessoal, não necessariamente da FAO, ou da FAO, se você quiser, com relação a esses programas nacionais de pagamentos por serviços, biodiversidade, carbono, paisagem, etc.? Bom, é difícil responder sem pensar nos casos que deram certo. Então, alguns poucos países do mundo onde o pagamento por serviço ambiental funciona. O exemplo clássico que nós temos no mundo tropical é a Costa Rica. O sistema foi bastante simples, baseado no custo de oportunidade da terra. O principal problema do desmatamento da Costa Rica era a abertura de pastagem e extensiva, pecuária extensiva. E o país é pequeno também, né? São mais ou menos 5, 6 milhões de hectares, máximo, todo o país. E o país chegou a uma taxa de desmatamento mais ou menos de 25% de uma cobertura original, que era como a do Paraná, nos anos 40. Deveria ser o quê? Uns 80% do Paraná. Costa Rica também era o mesmo tipo de cobertura. Quando chegou a 25%, houve um grupo que estudou, o Júlio conhece isso muito bem, porque ele trabalhou lá, na criação do que chamava o Fundo Nacional de Financiamento Florestal, do FONAFIFO. A sigla é até engraçada. O custo de oportunidade da criação do gado, quando o preço da carne baixou, era de 50 dólares por hectare. E o governo conseguiu passar uma lei em que 3% dos impostos cobrados pela gasolina, pelos derivados de petróleo, passassem para o fundo florestal. Então, criou um capital no fundo florestal. E com esse capital do fundo florestal, que vem por lei, o governo tinha dinheiro para pagar ao proprietário rural o custo de oportunidade da produção da carne, para dizer: não faça carne, eu te dou o dinheiro, só que você tem que regenerar a floresta e usar como produto florestal. Ou seja, foi um subsídio, um pagamento para converter um produtor pecuário em produtor florestal. Era obrigatória a conversão ao uso florestal. Júlio, eu estou contando mentira ou não? Ok. Então, é um conjunto de fatores, onde o pagamento pelo serviço ambiental dado pela... A cobertura florestal da Costa Rica hoje é 55%, 57%. Saiu de 25% a 57%. Não conseguiu competir, por exemplo, com o uso da terra para a produção de banana. Não há como pagar, ainda mais... Mas aí também é outro produto de exportação importante. Então, eu acho que esse exemplo é um exemplo que deu certo. Hoje, a nível global, Anadalvo, o que nos chama a atenção para pago de serviço ambiental é carbono. O RED, ele é um mecanismo de pagamento. Ele não chegou lá ainda. É possível que, em Paris, na conferência, se adote um calendário para que o RED comece a remunerar os países que vão ter o carbono como commodity, como produto de base.
que não é um produto de base sendo nascido. E oxalá as florestas possam comercializar o carbono que está estocado. Atenção, o proprietário da floresta na Amazônia, vocês sabem, quem tem floresta na Amazônia tem que manter 80% da área como cobertura florestal. Não adianta chegar lá e dizer assim, gente, agora vocês 80% vão pagar para vocês terem. Não, esse carbono já está lá estocado. O carbono que o RED vai pagar é o adicional. O carbono adicional tem que ser por aumento do estoque de carbono, por sequestro do carbono que está na atmosfera. Mas é uma commodity que você pode criar a nível global, sobretudo no mundo tropical. Então, Ana, é caso por caso. Na força do martelo não vai funcionar, porque tem que ter um mecanismo de mercado. O mecanismo de mercado tem que gerar a necessidade, ou aquilo que se chama-se em inglês market-like mechanism, que foi o que aconteceu na Costa Rica. Criou-se uma simulação de mercado com dinheiro público garantido a partir do imposto da gasolina. Então, Outro exemplo bastante comum de pagamento de serviço ambiental é a taxas de água, que quem consome água paga uma porcentagem maior do seu consumo. E o exemplo clássico do mundo inteiro, que todo mundo gosta, é o ICMS ecológico. Não preciso contar para vocês do ICMS ecológico, que é o exemplo do Paraná, que hoje é adotado em vários estados brasileiros. Temos uma pergunta aqui do professor Malinowski, Jorge. Existe uma política da FAO para se discutir um código florestal global, tendo em vista que o clima não tem fronteiras? Infelizmente, não. A possibilidade de ter um código, quando se usa a palavra código na FAO, você dá coceira em toda a comunidade internacional. Ninguém gosta de código porque tem que ser adotado a nível de mecanismo vinculante. Os mecanismos vinculantes que trabalham o tema da floresta são a CBD, a Convenção de Biodiversidade, a Convenção de Clima, a Convenção de Madeira Tropical, que é só para madeira tropical, ITTA. Mas se nós falarmos hoje um código global para as florestas, é um tema muito difícil de ser colocado na mesa. O que existe hoje, e isso foi aprovado a semana passada em Nova York, Jorge, os mecanismos regionais vinculantes. Na Amazônia, o acordo a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, apesar de ele ainda não ser vinculante, ele pode se transformar num mecanismo de obrigações dentro da Amazônia. Na África Central, existe aquilo que chama-se a COMIFAC, a Comissão Ministerial dos Países da África Central. E ela tem um plano que chama-se Plano de Convergência, que foi adotado por todos os países. Eu tenho mais esperança, falando em termos reais, em mecanismos regionais, para áreas específicas, do que um mecanismo global, porque a FAO não é o xerife do mundo. A FAO reaciona a partir daquilo que os países pedem que ela faça. Está certo, Carlos? Carlos aposentou-se, era o professor, como é que chama? O florestal oficial sênior da FAO para a América Latina. Ok. Enquanto as perguntas vão sendo formuladas, Mansur, na tua visão, quais são os desafios para a classe florestal e formular e implementar os instrumentos de política florestal na atualidade? Eu tenho um colega que vocês devem conhecer também, engenheiro florestal, ele chama-se Carlos Chianina, trabalha no Ministério do Meio Ambiente. E eu fui uma vez com uma reunião com ele, e ele disse, eu não vou falar inglês, eu vou falar em português, você traduz para mim? Traduz. Fiquei sentado atrás dele para traduzir. Aí a primeira coisa que ele falou foi assim, tem perguntas que são muito difíceis, eu vou preferir passar para a minha sede, em Brasília. O Vitor acabou de fazer uma pergunta e eu me lembrei do Carlos agora. Eu vou passar para a minha sede, Vitor. Quais são as condições para implementar os instrumentos políticos? O que você está querendo dizer para mim é que já fizemos os instrumentos de política. Como é que eles são implementáveis? Como é que eles se tornam implementáveis? Realmente, o papel é a parte mais fácil, né? A gente chega lá, faz, escreve, mas colocar na prática... Eu tentei, nessa palestra, mostrar dentro do ângulo do manejo florestal sustentável. Mas seria muita pretensão minha se eu tentasse explicar para ti, como professor de política, quais são os elementos. Eu preferia discutir isso num debate. Onde é que deu certo, onde é que não deu certo e por quê? Porque os instrumentos de políticas que existem,
eles são aquilo que em inglês chama-se um trade-off. O país, o território, tem que decidir o que ele quer fazer com a sua floresta. E essa decisão é soberana, apesar de que tem um compromisso internacional. Se o país decidir desmatar tudo, queimar tudo, não pode ter decisões absurdas. Mas a sociedade tem que participar. Os melhores resultados que eu vi, vou te dar um exemplo, que eu gosto muito, na Guatemala. O Júlio conhece também, do CONAFOR. O sistema institucional, ele não é vinculado a nenhum ministério, ele também não é vinculado ao governo de plantão, e é um board onde participa o governo, comunidades indígenas, os grupos da sociedade civil, os madeireiros, que decidem de forma conjunta a implementação da política. A política é decidida a nível do governo, a implementação da política e a nível do parlamento. E a implementação da política é decidida por esse mecanismo que se chama, não é CONAFOR, não, é o INAB, Instituto Nacional de Bosques. E que é um mecanismo, assim, eu acho que a única solução, por causa da diversidade, das diferentes formas de olhar a floresta, é você ter um mecanismo participativo a nível institucional. Recentemente participamos da reforma institucional de Moçambique, fizemos essa proposta e o governo decidiu criar um ministério, porque havia um conflito entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, aquele clássico. Então, eles criaram um Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Rural e colocaram as florestas dentro do Ministério do Desenvolvimento Rural. Aí o pessoal que trabalha em floresta plantada disse, não, vamos para fora. Você já viu esse filme, né? Em outro país também. Acabou de acontecer também em Moçambique. Aí separou. Na Argentina também é separado. Tem méritos em separar a instituição. Não vou dizer que está errado, mas eu acho que esse tipo de board é o mais efetivo. Agora, é complexo. Tem que ser uma decisão da sociedade civil consultada. Tem mais uma questão aqui da aluna de doutorado, Ana Milena Plata. Parabeniza pela palestra e coloca a seguinte questão. Como você considera a governança florestal brasileira? Para mim, sendo estrangeira, origem da Colômbia, né? Ela entende que é confusa, já que o Brasil não assinou o The New York Summit. O desmatamento nos primeiros anos de 2015 aumentou bastante, 200% em relação a 2014. Por outro lado, o Brasil é detentor de 50% das florestas no território, né, brasileiro, né, 52%. Né? E o The Big Pictures me diz que o Brasil tem um território para aumentar a agricultura e a segurança alimentar, mas, por outro lado, ela está preocupada com o aumento, com o aquecimento global, né, que é consequência do aumento das emissões. Outra pergunta para o Carlos Chianina, lá em Brasília, né? Muito boa pergunta, muito boa. Como eu considero a governança florestal brasileira? Na verdade, eu conheço pouco e não poderia dar uma opinião sobre a governança brasileira como tal. Mas acho que você discorre, na tua pergunta, assuntos bem interessantes. O Brasil não assinou o New York Summit, a declaração. A decisão de assinar ou não um acordo global, sobretudo quando ele não é vinculante, mesmo que seja vinculante, é decisão do país. E não cabe a nós, nas Nações Unidas, julgar. Os Estados Unidos não é signatário da CBD. Difícil você dizer, não, está certo. Eu posso dizer o desejo das Nações Unidas. Quando tem uma declaração, logicamente, é para que os países assinem. Mas o país tem os seus motivos, suas reservas que são respeitadas. Então, não cabe a nós julgar. É uma decisão soberana e foi assumida. O Brasil não assinou essa declaração específica. Eu não acho que isso quer dizer que o Brasil tem um compromisso distinto dos outros países em termos do manejo florestal sustentável. Ao contrário, o Brasil sempre deu uma demonstração muito forte de apoio ao manejo florestal sustentável e tentar ser inovador. Sim, o 2015 é difícil dizer, ainda não vi os resultados. 2014 o desmatamento aumentou. Mas se nós olhamos no ciclo dos últimos 5 anos, o Brasil diminuiu tremendamente o desmatamento. Se você pegar o resultado do ano passado, foi muito ruim. Mas no período dos últimos 5 anos, o Brasil diminuiu 60% a 70% do desmatamento que havia, no seu conjunto. E essas medidas são visíveis a nível global. Com essa diminuição,
o IPCC teve que rever os dados de emissão de carbono para todo o planeta, por causa da diminuição do desmatamento do Brasil. E vocês conhecem o Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia é desembolsado pela Noruega mediante comprovação do Brasil de efetivamente diminuir o desmatamento. E o Fundo Amazônia, que é de $1 bilhão, já desembolsou 700 milhões. Então, o Brasil está no bom caminho nesse aspecto. Pelo menos a imagem que nós temos e os dados que nós temos são assim. The Big Picture disse que o Brasil tem território para aumentar a agricultura e seguridade alimentar, mas, por outro lado, preocupa o aquecimento global. Preocupa a todos. Nós temos que promover a agricultura sustentável. Isso também é complicado. A agricultura que se faz no Brasil nem sempre é sustentável. A agricultura de commodity, a agricultura de produto de base, soja, milho também entra nessa fase, cana, fibra, apesar de ser florestal, é um dos produtos e óleo de palma, óleo de dendê. São os 4 produtos que a Declaração de Nova York assume que a indústria vai ser produzida a partir de livre de desmatamento, deforestation free commodity. Fibra, incluindo fibra de árvore, palma, óleo de palma, soja e carne. São os 4. O professor Pedrosa lhe brinda com uma pergunta, mas ele talvez peça para que o senhor não mande para Brasília e nem para Roma para responder. Tá? Do seu ponto de vista da FAO, entende-se que a biodiversidade encontra-se ameaçada? Claro que isso em termos de invasão biológica. Sim, a biodiversidade global está ameaçada. Nós temos uma perda real de biodiversidade, inclusive de biodiversidade não conhecida, isso é fato notório. A FAO apoia diretamente a Convenção de Biodiversidade. Nós trabalhamos muito em conjunto, inclusive na próxima COP, que vai ser no México em 2016, nós queremos organizar um debate entre ministros de ambiente e ministros de agricultura, porque a produção agrícola, para ela ser sustentável, ela tem que apoiar a conservação in situ de, como é que chama em inglês, crop wild relatives, parentes selvagens das culturas agrícolas. Não sei se está bem traduzido, mas é isso que é o nome técnico. Existe toda uma necessidade de fazer com que a agricultura se diversifique. E isso é o papel da FAO, de utilizar os recursos. A FAO não é contra, nem a favor, é a favor do uso sustentável dos recursos. Essa é a posição da FAO, inclusive com a biodiversidade. E hoje a biodiversidade é um dos grandes problemas ameaçados no planeta, não tenho dúvida. A questão das plantas invasoras, né? Exato. Existe agora um pouco... É interessante ver isso, Pedrosa, em diferentes países. Por exemplo, lantana. Eu participei de um programa na Suazilândia que era de erradicação da lantana. E a lantana, na Itália, você compra da floricultura. Na Alemanha, é exótica nas duas. Na Alemanha tem aquelas tinas cheias com a lantana camara. Que é tido como um demônio no outro local. Ornamental lá. Mas eu fico preocupado que eu nasci no Cerrado brasileiro e quando eu vejo a braquiária para produzir carne, né? Claro, nós precisamos do churrasco cada dia. A braquiária está acabando com o Cerrado. Mas a tua pergunta é se a biodiversidade está ameaçada ou se as espécies invasoras ameaçam? Não entendi muito bem. É nesse sentido. Caso a caso. Em ecossistema frágil, tive a oportunidade também, eu estou contando muita vantagem aqui do que eu viajei, mas o Júlio e o Carlos viajaram mais que eu, juro por Deus. Eu tive a oportunidade, Pedro, de trabalhar num país insular uma vez, num projeto de política, que foi nas Maurícias. E as Maurícias teve uma invasão, os biólogos detestam os brasileiros. E eu só descobri quando aterrisei lá. Porque a principal espécie invasora é a goiaba. Araçá, Psidium cateliano. Que cara invadiu assim, e não é que não fica uma árvore, né? Não. Fica uma brenha que é impossível, domina. Então, nesse caso, você tem que tentar um sistema de erradicação, como foi erradicado o cabrito de algumas ilhas das Galápagos a tiro, ou o castor na Argentina. Claro, existem espécies que quando tornam invasora, tornam problemática, mas o planeta todo, desde que os portugueses inventaram a caravela, planta coisa para um lado e para o outro, né?
Os portugueses foram campeões de levar. Eles levaram produtos. o fumo bravo até para Nova Zelândia, que está o problema que nós estamos trabalhando no momento com ele. É grave. Obrigado. O professor Antônio Iga tem uma seguinte questão. O Brasil deverá mapear 17 milhões de hectares de reserva legal até 2032. Isso significa plantar florestas mistas? Isso é uma pergunta. Isso significa plantar florestas mistas que possam trazer alguma rentabilidade econômica ao proprietário rural. Você conhece alguma experiência desse tipo que deu certo? Poderia comentar essa experiência que relaciona conservação e rentabilidade econômica? Deixa eu ver a pergunta. Esse é um dos grandes desafios, Iga, a restauração, a recuperação de florestas. Pensar se tem alguns exemplos, tem vários, nenhum assim excepcional. Eu acho que a Coreia do Sul e a Costa Rica são exemplos de restauração que deram certo. Júlio, você quer dizer algum? O Júlio falou do seu país do coração. Alguém dá o microfone para o Júlio, ele pode explicar talvez melhor o exemplo da Finlândia, que é muito bonito realmente. Eu acho que o caso da Finlândia, respeito à recuperação de áreas, respeito à revitalização da floresta, é icônico, é simbólico. Porque praticamente na Finlândia, todos nós, o pessoal que conhece sabe que existe uma linha muito tênue entre o que é recuperação de áreas, com base em plantações, porque elas se confundem o manejo com a recuperação de áreas. Existe um conceito, vamos tomar a coisa desde o começo, existe um conceito dentro da lei florestal finlandesa que simplesmente diz: a floresta não será devastada. É o primeiro capítulo de abertura do Código Florestal finlandês. Com base nisso, a floresta é uma coisa natural e ela vem aguentando durante todos esses anos e crescendo de extensão, de forma muito expressiva, tendo em conta, é bom a gente lembrar a guerra, né, que afetou profundamente a produção das florestas finlandesas, mas que ainda por volta de 70, os programas de recuperação foram impressionantes e tiveram como foco o produtor rural. O produtor rural era o responsável dessa recuperação florestal. Agora, outro dado muito interessante, que sempre deve servir de exemplo para a gente, é com relação ao tamanho dessa propriedade. A propriedade média, agora mudou um pouco, mas a propriedade média dos anos 70 era de 34 hectares. Essa era a propriedade média, com uma base florestal que alimentava a indústria. Hoje, a massa em crescimento florestal da Finlândia é assombrosa, é 2 vezes a quantidade dos anos 70. Se eu não estou... O volume de corta permitida anual é de 100 milhões de metros cúbicos ano. É 2 vezes o volume que existia, que era permitido em 1974, 75. Muito obrigado, Júlio. Eu acho que é um excelente exemplo que mostra um país de uma extensão territorial pequena, comparando com o Brasil, que produz hoje 70 milhões de metros cúbicos de madeira para o mercado, tem condição de produzir de forma sustentável, sem nenhum problema, 100 milhões de metros cúbicos ano. E tem só mais um comentário que eu queria fazer, Riga. Esse slide que eu coloquei aqui, ele mostra que as florestas crescem, né? A Europa está ganhando floresta, a área florestal europeia está aumentando em quantidade e em qualidade também. E, na verdade, o que é floresta primária na Europa hoje? Praticamente toda a floresta europeia é um processo de regeneração, de mais tempo ou de menos tempo. Então, eu não acho que não tenhamos condições técnicas para
cumprir com a restauração dos 17 milhões de hectares. O que a tua pergunta realmente é o X do problema é a parte econômica, né? Só complementando, que nem o exemplo da Finlândia que o Júlio citou, é um país que, talvez, pela sua localização, nós estamos falando de uma diversidade de meia dúzia de espécies importantes do ponto de vista florestal. Nós estamos falando aqui de situações que são 300, 400 espécies florestais, que nós vamos ter que recuperar essas reservas legais, né? E 17 milhões significa 2,5 vezes tudo aquilo que nós temos plantado nesses 40 anos com pinos e eucalipto, quer dizer, um esforço gigantesco. E o grande desafio é isso aí, como fazer com que essa recuperação que está nas costas do proprietário rural seja rentável de uma certa forma. Esse que é minha curiosidade, saber se no mundo existe uma experiência numa escala massal desse jeito, de que funcionou. Quer dizer, o proprietário sentiu-se motivado a fazer recuperação porque conseguiu tirar algum recurso, benefício financeiro, não só serviços ambientais que não recebe, ou se através disso vamos receber, ou vamos pensar de alguma forma. Quer dizer, eu acho que nós temos o próximo desafio da engenharia florestal, não é mais plantação para finalidade econômica, como nós estamos fazendo, e sim plantação para recuperação, e que a gente alie a biodiversidade, a conservação, a produção de serviços ambientais, que seja reconhecido de uma certa forma para o proprietário, senão nós estamos jogando nas costas dele um trabalho árduo, e eu acredito que, se não houver qualquer modificação bem pesada, dificilmente nós vamos atingir esse objetivo de recuperar e atender o Código Florestal. Obrigado, professor Iga. A engenheira florestal Mailane, mestranda do Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gostaria de saber do professor Mansur qual o posicionamento, ações da FAO em relação aos transgênicos. E como o senhor vê a recente aprovação do eucalipto transgênico no Brasil? Muito obrigado, pergunta interessante e atual. A FAO é depositária dos registros transgênicos das culturas alimentares. O que eu vejo que existe um sistema de registro para os países que comercializam, e que existe um comércio de produtos agrícolas que são transgênicos já há bastante tempo. A impressão que nos dá é que a biotecnologia entre as culturas agrícolas e as culturas florestais tem uma defasagem muito grande em termos de tempo. Desenvolveu-se muito mais em termos agrícolas do que florestais. Logicamente, a árvore geneticamente modificada é um ponto bastante, digamos, específico do processo de biotecnologia que se desenvolve para o melhoramento florestal. E bastante controverso também. A FAO não tem uma posição definida em favor ou contra. A posição da FAO é dar a informação necessária a todos os países, a todas as pessoas que queiram saber o que está acontecendo. Então, nós fazemos com que essa informação seja disponível. Amanhã começa, em Foz do Iguaçu, um seminário internacional sobre biotecnologia florestal para pequenos produtores, que nós estamos organizando em colaboração com a Embrapa. E é amanhã, quarta, quinta e sexta-feira tem a visita de campo. Tem mais ou menos uns 120, 130 pessoas que vão participar, não é um evento muito grande, mas é um evento importante, que a Embrapa nos ajuda aqui, Embrapa de Colombo, para organizar. Nós trazemos a parte internacional. Vamos falar um pouco de biotecnologia de teca, biotecnologia de pópulos, biotecnologia de eucaliptos, sobre diferentes perspectivas. E o tema da árvore geneticamente modificada, ela não existe no mercado ainda, apesar do Brasil ter sido o primeiro país a aprovar o uso comercial. Eu não creio que vai entrar no uso comercial nos próximos anos. Existe um processo de pesquisa que ainda está sendo comprovado, a impressão que eu tenho. Eu diria o seguinte, na FAO não existe uma posição oficial em favor ou contra. Também não existe medo de tratar do assunto. O assunto é tratado na dimensão em que ele permite, com as diferentes partes em que ela envolve. A sociedade civil, a comunidade ambientalista, a comunidade científica e os produtores que querem
usar o organismo geneticamente modificado para algum fim. O que me chamou a atenção no caso da árvore, no caso brasileiro, é que é pela primeira vez que se fala de uma modificação genética para aumento de volume, de quantidade de madeira. Porque, nos casos da agricultura, nenhum foi para aumento de volume, foi para alguma característica específica de defesa com relação a clima, peste, alguma coisa... Perdão? Insetos, exato. E, no caso do que nós lemos sobre a pesquisa feita no Brasil, é para aumento de um ganho de 20% na produtividade. Pela primeira vez está sendo feito nesse sentido, tanto quanto eu saiba. Esse seminário que eu falei para vocês, que começa amanhã em Foz do Iguaçu, tem uma página web, que é fácil de localizar, basta colocar Iguaçu e biotecnologia florestal no Google e aparece. E nós colocamos um paper lá bastante bom. Infelizmente ele só está em inglês, mas quem ainda não aprendeu inglês tem que aprender, né? Para poder participar da discussão. Desculpa dizer isso, mas com o português não chega lá. Eu quando saí dessa faculdade, só falava português. Tinha uma dor de cabeça desgraçada para aprender inglês, mas aprende. Até eu aprendi, então não é impossível. É preciso. O paper está lá e eu gostaria que quem fez a pergunta que desse uma olhada. Eu gostei muito do colega do paper, da qualidade que o colega colocou na informação. Ele passa por todos os aspectos da biotecnologia até chegar às árvores geneticamente modificadas.